Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Professor Renatão na área, tudo bem? Legal você ter vindo assistir mais uma resolução comentada de exercício de matemática. Bora lá! Enem 2019. Um pintor cobra R$ 240 por dia de trabalho, que equivale a 8 horas de trabalho num dia. Quando é chamado para um serviço, esse pintor trabalha 8 horas por dia, com exceção, talvez, do seu último dia nesse serviço. Nesse último dia, caso trabalhe até 4 horas, ele cobra metade do valor de um dia de trabalho. Caso trabalhe mais de 4 horas, cobra o valor correspondente a um dia de trabalho. Esse pintor gasta 8 horas para pintar uma vez uma parede de 40 metros quadrados. Um cliente deseja pintar as paredes de sua casa com uma área total de 260 metros quadrados. Ele quer que essa área seja pintada o maior número possível de vezes para que a qualidade da pintura seja a melhor possível. O orçamento desse cliente para a pintura é de R$ 4.600. Quantas vezes, no máximo, as paredes da casa poderão ser pintadas com o orçamento do cliente? Bora lá! São dois personagens nessa historinha: o pintor e o cliente. Sobre o pintor, temos R$ 240 é o quanto ele recebe para trabalhar um dia, que corresponde a 8 horas de serviço. Nesse período, ele consegue fazer o seu trabalho em 40 metros quadrados. A única exceção que ele abre, a única proporção que ele faz, refere-se à metade desses valores. Ou seja, se ele trabalha até 4 horas, metade do tempo total, ele considera meio dia de trabalho e vai receber metade dos R$ 240, ou seja, R$ 120. Mais do que 4 horas, ele já considera um dia inteiro de trabalho e continua a receber R$ 240. Já o cliente tem uma casa cujas paredes somam 260 metros quadrados e R$ 4.600 como orçamento, ou seja, o quanto ele está disposto a investir na pintura das suas paredes. Fica claro que quando se pergunta o número máximo de vezes que as paredes podem ser pintadas, entende-se que está se falando da casa toda. Então, teremos que decidir se a casa toda vai ser pintada uma vez, ou 2 vezes, ou 3 vezes, ou 4 vezes, ou um número inteiro de vezes, ok? Eu começo fazendo a comparação da área que o cliente tem com a área que o pintor consegue executar o seu serviço. Ou seja, essa comparação é uma divisão de 260 metros quadrados, a área total das paredes da casa, por 40 metros quadrados. Não corte zeros. 260 dividido por 40 dá 6 e sobram 20. É interessante interpretar essa divisão. 6 o quê e 20 o quê?
Como para o pintor, 40 metros quadrados correspondem a 8 horas de trabalho, que correspondem também a um dia e também a R$ 240, essa divisão corresponde a 6 dias. Porém, com 6 dias de trabalho, veja, ainda sobraram 20 metros quadrados a serem pintados. Ou seja, a casa ainda não foi pintada. É necessário continuar. Então eu vou apagar aqui as unidades e continuar a divisão. Para isso a gente acrescenta um 0 e a vírgula automaticamente. 200 dividido por 40, aí sim, dá 5 e sobra 0. Agora, o número decimal 6,5 faz com que a divisão encerre, resto 0. Lembrando então, 6,5 dias. Esse é o tempo necessário para que o pintor faça o seu serviço na casa toda do cliente. Logo, se em um dia de serviço o pintor recebe R$ 240, em 6 dias e meio, quanto ele irá receber? Regra de 3, simples e direta. Um dia, 240, mais dias, com certeza, maior valor. Obtemos x igual a 6,5 multiplicado por R$ 240, x igual a R$ 1.560 para pintar a casa toda por vez. Esse valor é menor do que o orçamento que o cliente tem para executar o serviço. Então, agora a gente pode saber quantas vezes esse serviço pode ser executado. Basta de novo fazer a comparação agora do R$ 4.600 com o R$ 1.560, dividindo 4.600 por 1.560. Dá 2. E sobram R$ 1.480. Então, esse 2 significa que dá para fazer 2 vezes a pintura de todas as paredes da casa e ainda vão sobrar no orçamento R$ 1.480. Que não são suficientes para pintar a casa novamente. Portanto, o número máximo de vezes que toda a casa pode ser pintada é 2. Está na letra B de bo. Espero que tenha entendido e gostado. Tchau, obrigado.